Divisão funciona realizando sucessivas divisões com o resto, aproveitando as propriedades do sistema posicional decimal e da multiplicação. Assim, dividir 8 por 6, no exemplo acima, equivale a observar que 800 é igual a 6 vezes 100 mais 200. Em seguida, adicionamos 200 a 40, obtendo 240. Este último número é dividido por 6, resultando na divisão exata de 240 dividido por 6, que é 40. Ou seja, 240 é 6 vezes 40. Em resumo, temos as igualdades. 840 é 800 mais 40. Então aqui você desmembra 800 com 600 mais 200, mais 40. E aí 200 mais 40 dá 240. 600 é 6 vezes 100. E 240 é 6 vezes 40. E aí o 6 é comum, né? Então coloca em evidência. E aí soma 100 mais 40, 140. Então 840 é 6 vezes 140. Ou seja, 840 dividido por 6 é 140. E a divisão é exata. O dispositivo da divisão automatiza manipulações e aplicações de propriedades, como as que efetuamos acima, para dividir 840 por 6. Um problema típico. Existem problemas, né, que envolvem definições de multiplicação e divisão, mas que não se resolvem pela aplicação direta dos algoritmos dessas operações. Esse é o caso do problema abaixo. Conhecidos os valores do divisor D, do quociente Q e do resto R de uma divisão, calcule o valor do seu dividendo D. Então, pela definição de dividendo D e divisor D, quociente Q e resto R, temos que dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. E o problema acima é resolvido multiplicando o D por Q, para em seguida somar com o resultado com o R, né, que é o resto. Em questão desse tipo, é comum que o R seja igual a zero. Nessas condições, o problema pede para calcular o dividendo conhecendo o quociente. Dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Observe que agora a solução do problema equivale a multiplicar ambos os lados da igualdade. Dividendo dividido por divisor é igual ao quociente por D, que é o divisor. Portanto, D é igual ao dividendo dividido por D vezes D, pela definição de divisão. Assim, o dividendo é o divisor vezes Q, quando o resto é zero, né? Lembrando, abaixo resolvemos um exemplo específico de questão tem essa estrutura do problema acima, com o resto zero. Então vamos lá. Vamos resolver uma questão. Débora fez uma prova com 70 questões. Ela gastou em média 3 minutos na resolução de cada questão. Quanto Débora levou para fazer a prova? Então vamos lá. Aqui, ó, a prova tem 70 questões, né? Então o tempo dividido por 70 é igual a 3 minutos, né? Então é muito fácil você ver que multiplicando 3 vezes 70 vai ter 210 minutos. E 210 minutos por 60, né? 210 minutos. Então aqui você tem por fim, recordando que a hora tem 60 minutos e notando que a divisão inteira de 210 por 60
tem quociente 3 e resto 30. Então quer dizer que Débora demorou 3 horas e 30 minutos para fazer essa prova, né? Uma observação importante, ainda em relação ao exercício anterior, é evidente que a solução mais simples seria somar 3 minutos vezes 70 vezes para cada questão. Isso quer dizer a multiplicação de 70 vezes 3. Contudo, a solução que apresentamos mostra também que podemos resolvê-lo partindo de uma divisão, ainda que essa variação de solução possa parecer supérflua para esse exercício, ela pode ser de grande valia em exercícios mais difíceis. Beleza, como faremos quando se tem apenas símbolos, né? Então aqui, ó, você tem o mínimo múltiplo comum, né? Aqui quando você tem a gente vai trabalhar com letras, né? Por isso que o Alfredo está falando isso. Fixemos um número natural, por exemplo 3, somando parcelas iguais a 3, obtendo todos os múltiplos. Então 1 vezes 3, 3, isso aqui são múltiplos, né? Múltiplos de quê? De 3. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3 é 3 mais 3, que dá 6. 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Lembrando, tem gente que diz que 3 ao quadrado é 6, né? É um pior erro que o aluno pode fazer em relação a trabalhar isso. Então ele tem que saber que 3 vezes 3 é a soma de 3 parcelas de 3, que dá 9. Então 4 vezes 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. E assim por diante. Esses múltiplos de 3 podem ser apresentados na reta seguinte. Da seguinte forma: 0, 3, 6, 9, 12, 15. Incluímos o 0, que também é um múltiplo de 3. 0 vezes 3 é 0. Obviamente, esta lista de múltiplos é infinita. De fato, todos os números de forma n vezes 3, né? Então, existe 3, 3, 3, n vezes, né? São múltiplos de 3. No último produto, acima, a letra n representa um número natural qualquer, isto é, n pode ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ao efetuar os sucessivos produtos n vezes 3, construímos a tabuada de multiplicação do número 3. Observe que os múltiplos de 3 são pontos na reta, espaçados um do outro por uma distância igual a 3. Isso é verdade, ó. 3 é a distância, 3 mais 3, 6, né? Então a distância de 3, 3. Assim, pulamos de ponto a ponto da esquerda para ele, somando 3 repetidamente, né? Então vamos lá. De modo similar, o múltiplo de 5 são os números nesse formato: n vezes 5, n vezes, né? E se n é um número natural, por exemplo, 0 vezes 5, 0, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 5 mais 5, que dá 10, 3 vezes 5, 5 mais 5 mais 5, que dá 15, são os múltiplos de 5, os quais podem ser apresentados pela reta, como segue: 0, 5, 10 e 15, são os resultados que a gente viu aqui. Na reta, em vermelho, acima, os pontos estão espaçados por distâncias iguais a 5. Assim avançamos de 5 em 5, determinando sucessivos múltiplos de 5. Observamos também que 15 é a multiplicação comum de 3 vezes 5, estendendo-se a listas de múltiplos de 3 e de 5. Encontraremos outros múltiplos comuns a esses números. Vejamos os primeiros múltiplos de 3 são 15, 30, 45. Veja que está aqui em azul para ficar em destaque. Enquanto os primeiros múltiplos de 5 aqui, ó, é o 15, o 30, 45. Assim percebemos que cada 5 múltiplos consecutivos de 3 encontramos um número que é também múltiplo de 5. Então aqui, ó, você tem 5 em 5, você vai encontrar, né? E aqui de 3 em 3 no 5, na tabuada de 5. Aqui são os múltiplos, né? Então a gente vai trabalhar com os múltiplos, que são os mesmos da tabuada, só que estendendo até o infinito. Então o múltiplo 5
Então, percebemos que cada 5 múltiplos consecutivos de 3, encontramos um número que é múltiplo de 5. 15, 30, 45, assim por diante. Da mesma forma, cada 3 múltiplos consecutivos de 5, observamos os múltiplos de 3, ou no caso de 3, 15, 30, 45 e assim por diante. Vamos continuar praticando o que aprendemos, né? O que um múltiplo comum positivo dos números 3 e 5 o menor múltiplo comum positivo dos números 3 e 5 é o 15. Dissemos que esse número é o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 3 e 5. Nesse caso, observe-se que ele é dado pelo produto 3 vezes 5. Então, o MMC é o produto desses dois números, que dá 15. Usando o mesmo processo descrito acima, isto é, comparando os múltiplos sucessivos de dois números para encontrar seu MMC, obtemos o MMC de 3 e 20, que aí é a multiplicação, que vai dar 60. O MMC de 7 e 10, 7 vezes 10, 70. O MMC de 9 e 11, 99 e etc. Observando os pares de números acima e seus respectivos mínimos múltiplos comuns, somos induzidos a estabelecer uma regra que o mínimo múltiplo comum de dois números é sempre igual ao seu produto. Para testar essa regra, vejamos o que ocorre com os múltiplos de 6 e 15. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90. Veja que esses números em azul é o que ele é comum com 15, né? Da mesma forma, o 15 é 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. E assim obtemos um mínimo múltiplo comum, que é o menor, né? E no caso de 6 e 15, vai ser o 30, né? Que ele é o primeiro a aparecer. E não é 6 vezes 15, como diz a regra, que é 90. Dessa forma, o mínimo múltiplo comum de dois números nem sempre é igual ao seu produto. E a regra que propusemos acima é falsa. Vamos aprender, né? Vamos aprender a fatorar um número inteiro. Fatoração de 540, né? 540 vai ser 2 vezes 270 e 270, por sua vez, é 2 vezes 135. E aí você pega o 135, que é 3 vezes 45, e 45 é 3 vezes 15, e 15 é 3 vezes 5. Então a forma mais fatorada do 540 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 4.200, a mesma coisa, 2 vezes 2.100, aí o 2.100 pode ser 2 vezes 1.050, 1.050 é 2 vezes 525, 525 é 3 vezes 175, e 175 é 5 vezes 35, e 35 é 5 vezes 7. Então os termos são primos, né? Aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7 dá 4.200. Escrevemos as fatorações dos números acima com 540, ó, a quantidade de 2 vai ser o expoente. Então 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. E 4.200, ó, tem 3, 2, então o expoente é 3. Aqui você tem um 3, então não coloca nada. E aqui você tem 2, 5, então um número 2. E aqui repete o 7. Ao fazê-lo, note que empregamos a notação da operação da potenciação, em que o fator P aparece elevado à potência. E na forma P elevado a Q, para indicar que P deve ser multiplicado por si mesmo, Q vezes. Logo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 3 elevado a 5. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e etc. E até a próxima aula.